50, vamos falar do Cruzeiro aqui na Itatiaia. Edu, eu ouvi o seu comentário na Itatiaia e é muito parecido com o meu. Agora que você não vem mais ao Bastidores, eu já não posso mais te chamar de Edu Contra, porque eu tô concordando com você em quase tudo. É porque você escuta antes o meu comentário. Mas o que eu falei? Que é meio frustrante, né? Eu não tenho as palavras exatas do que você disse, mas que é um pouco frustrante a fala de chegada do técnico do Cruzeiro e que é mais um improviso de um Cruzeiro que se dizia tão organizado, né? Eu falei que o Cruzeiro começou o ano da mesma maneira que está terminando, ou vice-versa, né? Começou com um técnico que não queria ser o técnico do Cruzeiro. Exatamente essa fala. E vai terminar com um técnico que não queria ser o técnico do Cruzeiro. Eu acho que está aí o ponto-chave do insucesso do Cruzeiro na temporada até aqui, né? A maneira de lidar com os treinadores. Esse prolongamento do Pesolano. Aí houve um acerto. O Pepa talvez tenha sido o único acerto da gestão do Cruzeiro em relação a técnico. Só que o acerto, eles meteram um pé no balde do acerto, que foi o próprio Pepa. Aliás, o Paulo Autuori fala na coletiva dele, né? Nós precisamos voltar e recuperar o bom futebol que tivemos contra o Flamengo, contra o Botafogo. Exatamente, era o futebol que o time do Pepa apresentava, só que não apresentou junto resultados. Os últimos 15 jogos não vinham com resultado, apesar do bom desempenho. Então, foram resultadistas, indo de encontro ao que eles pregavam, né? Completamente contrário ao discurso da gestão. E aí eles mandam o Pepa embora sem já ter um nome. Aquele perfil que eles sempre falam, ó, se a gente for trocar um treinador, a gente já tem uma lista com outros nomes, com perfil parecido. E não tinham, né? O problema, eles podem até ter a lista, mas as pessoas não quiseram. O Zé Ricardo só foi técnico do Cruzeiro porque o Cruzeiro não conseguiu outro melhor, tentou muita gente que não quis. E o Autuori só assumiu o Cruzeiro agora porque ninguém quis também. Então fizeram um apelo emocional ao Autuori para tipo assim, Autuori, ajuda a gente porque o trem tá feio, ninguém quer. Foi um risco muito grande ter mandado o Pepa embora sem já ter um ok de um outro nome, talvez estivesse no início dessa lista. Mandaram embora, foram atrás, tomaram um não atrás de não, e acabaram chegando no nome do Zé Ricardo, João. E aí é por isso que eu falo que o Zé Ricardo não tem culpa, porque o Cruzeiro era um time que tinha muita dificuldade de fazer gol, criando muito. O Cruzeiro traz um treinador que tem, por característica nos seus trabalhos, criar menos. O Zé Ricardo será eternamente um parênteses no Cruzeiro. Ele não tem culpa, mas ele também não fez nada para ser elogiado. Não, ele piorou o rendimento do time. E ele só veio porque ninguém quis antes dele e nem a própria diretoria do Cruzeiro queria que fosse ele o técnico. Então, assim, é só mais um erro da diretoria do Cruzeiro esse ano, que errou demais. E eu volto num ponto, Edu, que eu acho que é crucial. Esse ano precisa ser um ano de reflexão para as pessoas que estão à frente do Cruzeiro. E eu divido o Cruzeiro em 2 pontos. O Cruzeiro administrativo. Acho que o Gabriel Lima merece muitos elogios. O cara meteu uma recuperação judicial como ele conseguiu, com 75% de deságio na dívida, prolongando a dívida para 18 anos. Não é brinquedo fazer isso não, meu amigo. Não é brinquedo conseguir fazer um negócio desse num país complexo, difícil, com um judiciário complicado como o nosso. O cara conseguiu fazer isso. Cruzeiro está com salário em dia. Cruzeiro está pagando as dívidas do passado. Cruzeiro está arrumando a sua casa. E merece elogios por isso. Merece respeito por isso. Agora, isso não pode encobrir os erros do departamento de futebol do Cruzeiro. Porque o departamento de futebol do Cruzeiro falhou e falhou muito esse ano, Edu. Falhou. E me permita, só para concluir, me desculpa te interromper. Acho que é uma reflexão até mais profunda que o Ronaldo tem que fazer. Porque o erro não é só do departamento de futebol do Cruzeiro. É do departamento de futebol do Ronaldo. Porque o Valladolid também enfrentou sérios problemas, tanto que caiu de divisão na Espanha. E existe um elo, né? O Paulo André é um elo entre esses 2 clubes. E o departamento de futebol do Cruzeiro, o estranho, João, é que existem peças experientes ali e do futebol, né? Citei o Paulo André, mas tem aí o D'Alessandro, tem o Elias, tem o próprio Paulo Autuori, que é o diretor técnico, e fez questão de salientar isso na coletiva. Mas eu acho que o erro está diretamente ligado ao que o Cruzeiro fez em relação a técnico. O Zé Ricardo era um treinador pior do que o Pepa, obviamente que o time ia ter uma queda de rendimento e teve.
e aí manda o Zé Ricardo embora, novamente sem já ter o ok de outro nome, e recorre ao Paulo Autuori, porque ninguém ia aceitar pegar 6 jogos com uma equipe na zona do rebaixamento e com um nível absurdo de cobrança por parte de torcida e imprensa. Eu acho que o técnico é a consequência de uma causa mais grave. Sem dúvida. A consequência é o técnico. As más escolhas de técnicos, e aí você pega, por exemplo, um técnico que não queria ficar no Cruzeiro, fica de improviso, aí cai no Cruzeiro, aí vira o técnico lá na Espanha, e lá ele cai com o time, é rebaixado. É uma história muito incômoda para todo mundo. Agora, isso é a consequência. A causa mesmo é uma dificuldade do Cruzeiro se reencontrar no seu departamento de futebol. O departamento de futebol do Cruzeiro tem sérios problemas, e o Ronaldo, que faz um bom, repito, eu faço questão de dizer isso aqui sempre, porque a gente não pode transformar um problema em campo em terra arrasada fora de campo. Cruzeiro não é terra arrasada, já foi, não é mais. Esse rapaz aí que, né, foi muito xingado, muito questionado, e que eu tenho respeito por ele, que é o Gabriel Lima, ele faz um bom trabalho administrativo no Cruzeiro, mas há um problema sério no departamento de futebol. E há menos investimento no futebol do Cruzeiro do que no futebol de outras SAFs, né? A gente vê muito isso pelo início da temporada e pela janela de meio de temporada. Agora, se há pouco investimento no futebol, João, isso deve ter sido acertado lá atrás, né? Ontem a gente até discutia a respeito da diferença da SAF do Cruzeiro para do Vasco, para do Botafogo, que investem mais no futebol. Eu falei, olha, gente, isso aí foi um acerto que foi feito lá atrás. Isso vai muito da maneira como foi vendido o clube. O Cruzeiro não foi vendido. O Cruzeiro foi empurrado. Esse é o ponto. Esse é o ponto. O Sérgio Santos Rodrigues, que foi um péssimo presidente do Cruzeiro, péssimo presidente, ele empurrou o Cruzeiro pro Ronaldo, porque ele não deu conta de subir o time, ele não deu conta de fazer nada, o Cruzeiro afundado em dívidas, ele empurra o Cruzeiro pro Ronaldo sem nenhuma exigência. Ele queria usar a imagem do Ronaldo para se blindar e sair do Cruzeiro tentando sair como herói, como tentou sair, né? E, obviamente, ninguém caiu nessa dele. Então, vem dali o erro. O Ronaldo tem culpa disso? Não. Isso foi acertado lá atrás. Se você chega para comprar um carro, ou vamos pegar um apartamento, tá? Você entende que o apartamento vale R$1 milhão. O cara tá apertado e fala o seguinte, olha, meu apartamento vale R$1 milhão, mas eu vou te vender aqui por 700 mil porque eu tô apertado demais. Você vai falar, não, eu não quero? Você vai querer. É por aí. Então o Ronaldo não tem culpa. A culpa é do senhor Sérgio Santos Rodrigues, que vendeu o Cruzeiro da noite pro dia, sem conversar com ninguém, sem dialogar com ninguém, e botou a torcida para pressionar. Porque o conselho do Cruzeiro já não tinha credibilidade naquele momento nem para questionar. Então esse é o ponto de largada do problema financeiro do Cruzeiro. Mas concordando com você, apenas acrescentando, Edu, não é só um problema financeiro. Eu acho que tem o problema financeiro e nisso eu reconheço a dificuldade de investimento, e o Ronaldo nunca mentiu e nunca enganou, nem Ronaldo, nem Paulo André, nem Gabriel Lima, ninguém. Mas tem também opções equivocadas feitas, escolhas mal feitas, contratações ruins. Ninguém acerta toda contratação, não tem jeito de exigir isso de ninguém. Mas quando você pega o balanço, mesmo com o orçamento do Cruzeiro, que é um orçamento enxuto, Edu, dava para ter feito um futebol melhor. Dava para ter montado um time um pouco melhor. Mas eu continuo, eu tô muito convicto que passa muito pelo que eles fizeram em relação aos técnicos, João. A dificuldade financeira para se montar um elenco qualificado, é claro que você tem a limitação, e o Cruzeiro desde o início briga para não cair. Esse era o discurso, o Cruzeiro briga nesse momento para não cair, e essa é a briga do Cruzeiro. E o Cruzeiro nunca esteve na zona do rebaixamento, João, antes de ter jogo a menos. O Cruzeiro entrou na zona do rebaixamento a partir do momento que começou a ter jogos a menos. O Cruzeiro ainda tem 2 jogos por fazer. Para mim, a situação do Cruzeiro é plenamente superável. Mas, João, uma coisa é você enfrentar o Fortaleza no Castelão sem a pressão de estar na zona do rebaixamento. Receber o Vasco em Belo Horizonte sem a pressão de estar na zona do rebaixamento. Esses jogos vão acontecer com o time na zona do rebaixamento. Eu acho que a queda de rendimento do Cruzeiro nos 2 últimos jogos, principalmente, vai muito ao encontro da posição na tabela, de estar na zona do rebaixamento. É uma pressão muito grande que os caras absorveram essa pressão e não estão dando conta.
E quem vai tentar mudar isso agora é o Paulo Autuori, com toda a sua experiência, sua vivência no futebol. Agora, erraram, como todo clube erra, só que quando você tem menos poder financeiro, você tem que ser mais assertivo. E a direção do Cruzeiro não foi, e eu estou convicto de que os principais motivos para o Cruzeiro ter chegado a esse ponto tem muita relação ao que eles fizeram em relação a técnico de futebol. Concordo com você e acho até que o Cruzeiro precisa fazer essa análise para o ano que vem. Tomara a Deus que o Cruzeiro tomara que Deus permita que o Cruzeiro fique na Série A, mas tomara que o Cruzeiro também tenha uma reflexão, tenha humildade, bote o pé no chão, entenda que precisa se aproximar mais de Minas, que o Ronaldo precisa furar a bolha de puxa-saco que ele tem no entorno dele e conhecer mais isso aqui para que no ano que vem o Cruzeiro possa ter um ano mais positivo na Série A. E entender também que o Cruzeiro é bem diferente do Valladolid. Muito diferente, a cobrança aqui é muito maior. Às vezes lá é normal fazer pronunciamento, eu acho que a direção do Cruzeiro precisa conversar mais com o torcedor, e conversar com o torcedor é dar entrevista mesmo. É ouvir pergunta, dar resposta a perguntas e não apenas fazer pronunciamento. Fica muito vago o pronunciamento. Até porque é muito soberbo, né? Se te coloca numa postura acima de todo mundo, como se, olha, me escutem, só eu tenho a falar, vocês não têm nada para questionar. Escutem, estamos aqui em outro patamar. Nós só temos a falar, não temos nada a receber. E tem muita cultura nossa também. Aqui no Brasil é da cultura de entrevista, de pergunta, de resposta, de questionamento, o contraditório. Isso é importante, você aprende com isso. Às vezes a gente vai ter resposta até mais interessante pra gente. Ô Fabrício Calazans, mas tem uma boa notícia. Pra mim é o cara que pode fazer a diferença para salvar o Cruzeiro. Lucas Silva pode voltar antes do previsto. Conta pra gente. Tô ligado, deixa comigo. Boa noite pra você, João, Edu Panzi, torcedor do Rei de Copas, quem se liga no programa Bastidores. É verdade, o Cruzeiro prepara a volta do volante Lucas Silva para quarta-feira que vem. Daqui a exata uma semana, o duelo contra o Vasco no Mineirão, às 19h, jogo que será uma final de Campeonato Brasileiro para os dois times que lutam desesperadamente contra o rebaixamento. O Lucas Silva, que todos se recordam, no último final de semana esteve em campo contra a equipe do Coritiba, lá no Dorival Brito, lá no Paraná, Vila Capanema tradicional, e acabou sendo substituído no decorrer da partida. E aí, na última segunda-feira, a diretoria de comunicação do Cruzeiro informando que o Lucas Silva foi submetido a exames e que confirmaram lesão no joelho esquerdo, que a indicação do caso é um tratamento conservador e o início do tratamento imediato no departamento de saúde do clube. Então, hoje, a gente trouxe em primeira mão, dentro do Rádio Esportes, que o Lucas Silva passou por um procedimento no joelho ontem. Não é uma cirurgia, é um procedimento simples, e que está muito bem e confiante de que terá condição de estar em campo na próxima quarta-feira contra o Vasco da Gama, um duelo atrasado da rodada 33 do Campeonato Brasileiro, jogo no Mineirão. Aliás, ficou para amanhã, o Wellington Campos tem noticiado a definição do STJD quanto à punição do Cruzeiro, que deve sim jogar no Gigante da Pampulha sem a presença do seu torcedor. E aí, ironicamente, Cruzeiro e Vasco, no primeiro turno em São Januário, 1-0 Cruzeiro, gol do Felipe Machado, sem a presença do torcedor, o Vasco estava punido. E tem tudo para o Cruzeiro ser punido sem a presença do seu torcedor neste duelo de quarta-feira contra o Vasco da Gama. João. Ô Fabrício, já emenda aí de cara, como é que tem sido esse início de trabalho do Paulo Autuori em Itu? Vamos lá, João, olha só, hoje o técnico Paulo Autuori, ele, técnico interino, comandou a segunda atividade em Itu, no interior de São Paulo. Ele ainda tem o treino desta quinta e sexta-feira, depois o Cruzeiro segue viagem para Fortaleza, o duelo de sábado contra o Leão do Pici, rodada 30, jogo atrasado, Campeonato Brasileiro no Castelão às 6h30. Ele será obrigado a mexer no setor defensivo. Ele não tem o zagueiro Neres, que está suspenso com o terceiro cartão amarelo, e aí deve ser o Lucas Oliveira, o substituto. E no meio-campo ele não tem o Matheus Jussa, que além de ter recebido o terceiro cartão amarelo, ele é jogador do Fortaleza, está emprestado ao Cruzeiro até o final da temporada, então não jogaria por questão contratual. E ele não tem o Lucas Silva, que está se recuperando, como eu disse na primeira participação, deste problema no joelho esquerdo. Então nesse meio-campo aí,
brigam pela vaga, Ian Lucas, Felipe Machado e, se ele quiser um time mais, talvez ofensivo, um Matheus Vital. Então são estas as situações. No mínimo 3 mexidas vai fazer o técnico Paulo Autuori para este duelo contra a equipe do Fortaleza. Duelo que já tem a arbitragem definida, será do Sávio Pereira Sampaio, FIFA do Distrito Federal, irmão do Wilton Pereira Sampaio, vai apitar o 4º jogo do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele apitou 2 derrotas, aquela para o Cuiabá 1-0 na Arena do Jacaré, e também a derrota para o Atlético no primeiro turno, aquele jogo lá do Parque do Sabiá. Mas apitou a vitória do Cruzeiro por 1-0 para cima do Vasco da Gama no primeiro turno do Campeonato Brasileiro em São Januário. Então, este será o dono do apito, o Sávio Pereira Sampaio, para este duelo Cruzeiro contra Fortaleza no próximo sábado, lá no Castelão, em Fortaleza. João. Maravilha, obrigado Fabrício Calazans. São 8h56. O que dá para esperar desse tiro curtíssimo do Paulo Autuori no Cruzeiro? Vida fácil ele não tem nesse primeiro jogo, né? Porque perdeu peças, João. O Cruzeiro joga com 3 jogadores no meio, ele perdeu 2 peças. Perdeu o Jussa, perdeu o Lucas Silva, perde um zagueiro, aí vai ter que usar o Lucas Oliveira, que foi utilizado como volante, foi até bem como um primeiro volante, e vai ter que recorrer talvez à base. A um Ian Lucas para jogar essa partida. Não sei se dá para confiar no Fernando Henrique, tem pouquíssimos jogos, e quando foi escalado como titular acabou sendo expulso. Então há uma dificuldade muito grande para a montagem da equipe para esse jogo contra um Fortaleza que vai para campo brigando ainda por permanência. Fortaleza tem 43 pontos, ainda corre risco matemático, e desde que perdeu a Sul-Americana não se reencontrou. Então o Cruzeiro vai ter um ambiente hostil, um adversário que é superior, ainda interessado na competição. Paulo Autuori, além de conversar muito com a turma, mexer com a parte mental do elenco. Mas a minha maior preocupação é essa, Edu. O cara que pega com o desânimo que ele pegou vai dar conta de balançar esse elenco? A coletiva rende um outro programa inteiro, né? Foi muito ruim, né? Eu acho que começou ruim, com o Pedro Martins jogando a responsabilidade pro elenco. Quando há uma troca de técnico, geralmente o treinador chega abraçando o elenco, né? Não, esse time é bom, eu vou com eles. O que o Filipão fez com o Atlético. O Ramon Dias chegou no Vasco falando, meu elenco é bom e nós não vamos cair. Mas aí tem um negócio chamado experiência, né? Vivência. Exato. E que tem muito peso. Aí o Pedro Martins inicia o pronunciamento falando que falta comprometimento, falta entrega. Poxa, jogou no colo dos caras, né? E o Paulo Autuori, por mais que a gente conheça o Paulo Autuori, ele não é muito diferente disso. Mas ele poderia ter sido um pouquinho mais motivador, elogiado um pouco mais o grupo. Não só poderia, como deveria. Passado confiança. Porque a situação é grave, ele deveria ter sido. Eu acho que o Autuori preocupou mais em falar difícil, frases de efeito. Ele preocupou mais em preservar a sua biografia. A sua biografia e a gestão do clube. O que ele preocupou ali foi em dizer o seguinte, olha, se der tudo errado, não coloque a culpa em mim. Eu não tenho nada com isso, eu não pedi para ser, eu não quero ser técnico, eu não sou técnico, eu não tô mais nessa. Tô aqui para quebrar o galho e para ajudar. E pelos meus netos. Então... Eu tô aqui pelos atletas, por esse grupo que eu confio. Não, eu tô aqui pelos meus netos. Então, eu acho que não foi legal. Não foi legal a entrevista, não foi legal o pronunciamento, mas os caras estão lá, fecharam o Cruzeiro fora de Belo Horizonte, até para sair um pouco dessa pressão de torcida. E o pior, né, João? Uma reta final que o Cruzeiro provavelmente vai jogar sem público. E enquanto esteve na Série B sem público, não subiu. Quando voltou o público, o Cruzeiro conseguiu subir. O time grande depende